Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando hoje, nessa tarde de domingo, para falarmos sobre esse tema que nos é tão caro, tão especial, tão importante. Quem não conhece ainda esse espaço e está passando aqui pela primeira vez, eu quero dizer para vocês que esse bate-papo aqui é a Prosa de Marias. É uma conversa que a gente tem todo o primeiro domingo do mês e que hoje a gente está abrindo essa exceção porque essa prosa era para ter acontecido em fevereiro. A gente teve algumas questões e por isso passamos ela para hoje. Mas as próximas serão sempre no primeiro domingo do mês, então acompanhem a gente pelas nossas redes sociais, que a gente sempre divulga por lá os temas que a gente vai conversar, que a gente vai falar um pouco. Costumam ser temas sempre relacionados de alguma forma à nossa saúde mental, ao nosso autocuidado, as nossas formas, estratégias de tentar manter o nosso equilíbrio emocional nesses tempos tão desafiadores, tão difíceis que a gente vem vivendo coletivamente, individualmente também. Quem não conhece o nosso espaço maior, né? A Prosa de Marias faz parte de um outro espaço que se chama Casa de Marias. A Casa de Marias é um espaço de escuta, acolhimento, que hoje conta com uma equipe clínica de 27 psicoterapeutas das mais diversas abordagens teóricas e que estão atendendo hoje devido à pandemia de forma online, de forma virtual. Então também aproveito para convidar todos vocês a nos acompanhar e a conhecer o corpo clínico da Casa de Marias, que não está completo aqui hoje, mas está muito bem representado por essas três profissionais que vão nos ajudar a pensar um pouquinho e a refletir sobre essa interface arte e saúde mental, né? Como que a arte pode nos ajudar a cuidar dos outros e também de nós mesmos, né? Como a gente pode usar a arte a nosso favor e principalmente nesse momento que a gente vive, como que a arte pode se transformar numa brecha possível de respiro, de alívio, de algum nível de equilíbrio, de elaboração, de sublimação possível dos nossos afetos, das nossas angústias, dos momentos em especial mais delicados, mais frágeis que a gente possa estar vivendo, né? Isso é para nós, isso é para os nossos familiares, são para as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que vai servir aí para todo mundo, de alguma maneira. Então, antes da gente entrar propriamente nesse assunto, eu quero apresentar para vocês as profissionais que vão estar conosco hoje batendo esse papo. Primeiro, quero apresentar para vocês a Letícia Silva. A Letícia é psicóloga, ela tem aprimoramento em psicoterapia psicanalítica de casal e família, tem uma longa experiência na área escolar, social e também na inclusão de pessoas com deficiência. Ela atua na área clínica e é componente da Roda Terapêutica das Pretas e também é membro do Corpo Clínico da Casa de Marias, com foco de estudo e atendimento voltados para a temática étnico-racial. Quero apresentar para vocês também a Daisy, que é arteira nas horas vagas, membro do Corpo Clínico da Casa de Marias. Ela está no projeto de arte terapia, no qual ela é cofundadora. Ela tem aprimoramento em clínica interdisciplinar
para jovens e crianças surdas. Ela já atuou no SECO Santo Dias, no Capão Redondo, e na clínica ela tem estudado e trabalhado também com as questões raciais e de gênero. Por fim, quero apresentar também para vocês a Karina Teodoro, que é psicóloga. A Karina tem experiência clínica com os quadros de ansiedade. Ela trabalha com abordagem fenomenológica existencial e ela atua clinicamente com jovens, com adultos, com casais, como membro integrante do nosso corpo clínico na Casa de Marias também. E aproveitando que a Karina foi a última pessoa que eu apresentei, eu vou começar conversando com ela, porque a Karina tem desenvolvido, ela vai poder contar um pouquinho para vocês, um trabalho com mulheres, em especial mulheres que têm expressado de alguma forma aspectos de quadros de ansiedade. Acho que ao longo desse tempo que a gente tem vivido, desde o início da pandemia, a gente já chegou a falar isso aqui na Prosa de Marias em alguns momentos, o quanto nós que trabalhamos com saúde mental temos visto na nossa clínica, mas não só, a gente pode ver isso por pesquisas e artigos científicos que estão sendo publicados com sujeitos não só do Brasil, mas em vários países do mundo. Em termos de saúde mental, a gente vê que sintomas ligados à ansiedade são cada vez maiores, né? O índice é cada vez maior. A quantidade de pessoas que se declaram estar passando processos ansiosos, vivendo situações ansiogênicas, é cada vez maior. Para nós que estamos na clínica, isso é muito notável, né? Isso é muito visível. A gente entende, percebe a magnitude, a dimensão desse sofrimento, né? O que é a gente ter que lidar com um quadro de ansiedade, seja nosso, seja de alguém querido, alguém que a gente ama, que está aqui perto, né? Vivendo às vezes na mesma casa, e é realmente um processo que temos visto o quanto vem se agudizando, digamos assim, né? Acho que falar de ansiedade é cada vez mais falar sobre a saúde mental em termos coletivos também, porque acho que a gente pode dizer que enquanto sociedade, né, a gente tem vivido esse momento tão desafiador e produtor também, né, de muita ansiedade, de muita angústia, de muitos sofrimentos, né, dos mais variados. E a gente estava aqui justamente antes de entrar ao vivo conversando sobre o quanto que, às vezes, as estratégias relacionadas à arte podem nos servir nesse momento, né? Podem nos servir de escape, podem ser um respiro, um alívio, pode ser uma forma de expressão, pode ser uma forma de elaborar aí uma série de coisas que estão se passando dentro de nós e que, por todas as dificuldades e limitações que a gente tem vivenciado, às vezes isso não é tão simples, não é tão fácil como parecia ser antes. E de repente a arte é uma janelinha que se abre, é uma porta que se abre, é um caminho, é uma possibilidade de se sentir vivo, né, em meio a tantas tragédias, em meio a tantos caos que estão aí nos cercando o tempo todo. Então, queria que a Karina contasse um pouquinho para a gente sobre o projeto que ela vem desenvolvendo agora na Casa de Marias, mas não é um projeto novo, né? Ela já trabalha com isso há um tempo, então acho que é uma pessoa com uma experiência muito rica para dividir conosco, para compartilhar. Acho que tem uma visão também bastante bonita sobre o que a arte pode nos servir
aí nesse contexto, né, Karina? Pois é. Boa tarde a todos. Primeiro, assim, a gente pensar em arte como algo que é possível, não aquela coisa de museu, aquela coisa que a gente vê nas novelas, nos filmes. Eu acho que é tirar essa visão e ver aquilo que é possível dentro da nossa realidade, do nosso contexto social, desse isolamento. Então, o trabalho que eu desenvolvo de ansiedade, ele é muito nessa perspectiva. Então, assim, se você tem um pedaço de linha, vamos ver o que a gente pode fazer com essa linha para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, por exemplo, sobre o que pode estar acontecendo, sobre as questões que te traz a ansiedade, que leva você, que levou você na sua trajetória de vida a ter ansiedade. Porque o que eu vejo é que a arte, ela faz assim, você não precisa falar. A partir do momento que você pega um material, um papel, um lápis, uma lã, um recorte, você vai pegando e vai fazendo, vai elaborando o que vier. Pode ser livre, pode ser palavras, pode ser, assim, diversas coisas, assim, é arte. Você vai começando a fazer uma reflexão sobre o que você é, o que você quer, sabe? Quais são as suas possibilidades de vida. Então, eu acredito na potência da arte como uma forma até de esperança para esse período que a gente está vivendo, para você ver a sua vida numa outra perspectiva, para você tirar suas amarras da vida, porque às vezes, naquele momento que aconteceu uma situação, que nem eu presencio muito, situações de racismo, por exemplo, e a pessoa se culpa, e aí você, através da arte, através de uma atividade, através de um contexto mesmo, de uma atividade que fica difícil de eu dar um exemplo assim mais concreto, porque talvez não sei se fica palpável para quem está assistindo entenda, mas, por exemplo, falando sobre a linha da vida mesmo, fazer uma linha da vida, você olhar para trás e entender que aquilo aconteceu com você, você hoje adulto, te traz uma certa dor, mas também te traz um certo alívio, porque você começa a entender a sua história, de onde veio o seu, da onde vem a sua ansiedade, da onde vem a sua culpa, da onde vem os seus medos. Então, você começa a compreender quem é você. E o grupo de ansiedade tem essa questão, tem esse objetivo de trazer, através da arte, através de pequenas coisas que existem na sua casa mesmo, para você fazer, elaborar, ver aquilo que te traz medo, porque a ansiedade é medo, basicamente você sentir medo, e entender que você pode viver para além disso, que você não é só a ansiedade, você é muito mais. E a arte transforma. A arte é potente nesse sentido, ela te traz um respiro, ela te traz um novo olhar sobre si, sobre o outro, te traz coragem, te traz poder para ir além. Já tiveram situações que a pessoa tinha dificuldade de fazer a transição capilar, por exemplo. E ela conseguiu, graças a um grupo, assim, sabe? Então, é possível, a arte é possível. E nesse momento que a gente vive, estar num grupo com o tema ansiedade é muito, assim, para mim,
é de muita responsabilidade, porque eu vejo pessoas assim numa ansiedade que já vem de muito tempo e que está numa situação que insuportável, assim, sabe? Só que nesses encontros eu já estou percebendo que uma melhora, já estou percebendo que através dessas possibilidades de pensar, de ver a vida, já começa essa esperança, esse novo olhar de si e do mundo. Então, é possível, sim. A arte salva. Essa arte da gente pegar, escrever um texto, da gente pegar, fazer coisas pequenas, mas sendo arte, sabe? Uhum. E eu fiquei pensando, Karina, nisso que você trouxe agora, né, da arte nesse lugar possível, né, de dentro de casa, do que condiz ao contexto de cada um, de cada uma. E eu fiquei pensando aqui, né, o quanto que às vezes a gente realmente coloca essa estratégia num ponto muito distante de nós, assim, né? Do nosso dia a dia, das nossas capacidades, das nossas habilidades, como se falar de arte fosse necessariamente falar de alguma coisa assim, ou alguém que profissionalmente trabalha com arte, né? Alguém que faz isso de repente para viver, né? Para sua renda. E a gente passa a pensar a arte como fora desse eixo, né? Como uma possibilidade de transformar algo, como você estava dizendo, né? Que está aqui dentro para fora, né? E Isso. não necessariamente para o outro, né? Como a gente estava conversando um tantinho antes da gente entrar no ao vivo, esses processos eles não são necessariamente para o outro, mas eles são necessariamente para nós, né? Para quem está ali se debruçando sobre aquilo e tentando lidar com as suas próprias questões, né? Às vezes para tentar lidar com a ansiedade, como no caso do grupo da Karina, mas às vezes para lidar com tantas outras coisas, né? Que acontecem na vida, às vezes para lidar com um luto, com um processo traumático, às vezes para lidar com outras questões muito diferentes que podem passar por um relacionamento, por uma situação de violência, que pode ser por inúmeras, né, questões que nos afetam afetivamente, emocionalmente, e a gente pode usar de recursos artísticos, né, diria assim, para contornar algumas situações, né, para elaborar aquilo que a gente faz às vezes no consultório, nessa psicologia, digamos, clássica, né, da palavra, da fala. Eu acho que em termos de arte, tirar a palavra do centro da cena, a palavra falada para o outro, né, do centro da cena e colocar algo que possa lidar com a dimensão das nossas dores e dos nossos sofrimentos, não necessariamente precisando passar por esse lugar da palavra, né? Às vezes, numa situação como, por exemplo, de arte terapia, né, que a gente às vezes conversa também na casa de Maria sobre essa perspectiva psicoterapêutica, não envolve em alguns momentos falar sobre assim oralmente, né? Às vezes envolve fazer alguma coisa manual, às vezes envolve, por exemplo, como outros projetos da Casa de Maria que trabalham com música, envolve música, envolvem fazer música, envolvem através da música lidar com alguma coisa, né? Ou às vezes, como por exemplo, no caso da Letícia, que quero passar também a palavra para ela agora, envolve não música, não trabalhos manuais no sentido do artesanato, digamos assim, como outros projetos na Casa de Marias também fazem, mas envolve uma outra espécie de arte que é a escrita, né? E que também pode ser usada para fins terapêuticos, para fins elaborativos, né, Lê? Então, queria que você contasse também um pouquinho para a gente de como é a escrita nesse lugar de arte, como tem sido
também a sua experiência com esse projeto. Boa tarde a todos. Eu acredito que a arte nos conecta, nos reconecta, e pensar o que é arte, né? Como vocês estão colocando aqui. Pensando na escrita, eu acredito nessa questão da transformação, né? Eu vou usar o exemplo da minha avó, que eu sempre trago. A minha avó, ela pega a lã, né? Ela faz ali o crochê, ela vai transformando, né? E eu vejo que a escrita vai transformando também. Transformando as dores, ressignificando, né? O grupo que eu estou hoje é de escrita terapêutica para mulheres negras. E como é pensar também, né, na potencialidade das mulheres negras, como é pensar nessa autovalorização através da escrita, como é pensar que existe sim esse lugar que nós podemos ocupar, e pensar também o quanto isso é arte, o quanto isso pode ser transformador. A gente precisa só de papel, caneta, às vezes a gente pode escrever no celular, no computador. Ainda acredito que tem uma diferença quando a gente escreve manualmente, né? O que, que a gente vai conseguindo elaborar e simbolizar também através dessa escrita. E o quanto é possível pensar nesse lugar quando a gente está com poucos recursos, como vocês também colocaram, tem tantas coisas acontecendo, né? A arte é uma das áreas que estão sofrendo os efeitos devastadores nesse momento pela pandemia. E quando a gente pensa também nessa flexibilidade, né? Quando a gente pensa o quanto estamos passando por lutos, por questões aí, né, de pessoas com ansiedade mais elevada nesse momento, ou com sintomas depressivos também. Muitas vezes a gente não consegue se expressar através dessa via da fala, né? E aí eu acredito que a arte vem muito nesse lugar. E vem num lugar também, né, não só solitário, como a gente está pensando aqui, que é simples, né, que exigem poucos recursos, mas também vai nos conectando com as outras pessoas, vai nos conectando com sensações, né? O grupo que eu fiz agora pela Casa de Marias começou na sexta-feira, e é incrível como o que às vezes uma mulher sente ou pensa ou entende da própria escrita é o que a outra mulher também entende ou pensa ou sente, e aí a gente já vai criando esse espaço hoje virtual, né, que é possível, também desse afeto. Então eu penso muito também na arte como esse afeto, como esse aconchego nesses momentos também que a gente está precisando tanto, né? Sim, eu acho que é bem interessante esse lugar coletivo, né? Que, bom, óbvio, né? A gente sabe que pensar em coletividade da presença física tem toda ali a sua diferença e como a gente tem sentido essa diferença, né? Como a gente tem sentido falta de podermos estar juntas. Eu estou falando, inclusive, em termos de equipe, né? De profissionais que trabalham juntas. Quantas e quantas e quantas vezes nós quisemos estar juntas para coisas, às vezes, das mais simples, as mais complexas, o quanto que a gente queria ali só de repente ter a presença uma da outra, que às vezes até suprime a necessidade da palavra, né? É só a presença, muitas vezes o olhar, o abraço, o afago que já dá conta de muitas coisas. E nesse momento, né, como a gente não pode infelizmente, contar com isso, a gente tem que buscar outros recursos, né? Outras possibilidades. E às vezes isso vai mesmo, como a Lê está dizendo, né, Lê, se dá num ambiente virtual, que é às vezes o que nos resta, né? Aquilo que é de seguro, é o que nós podemos contar nesse momento para estarmos juntos, né? Porque eu acho que se cria também aí um ambiente de coletividade, né? De trocas, de solidariedade, de laços de afeto, de construção de vínculo, que nesse momento é ainda mais importante, né? Acho que a Karina estava dizendo do quanto que a arte salva, e acho que a gente está tendo as evidências disso nesse momento, né? O quanto que a nossa vida fica muito mais cinza, fica muito mais sem cor,
sem vida, né? É uma vida sem vida quando a gente perde essa possibilidade de expressão que é a arte, né? Então, acho que quando a gente pode exercer, expressar algo disso num grupo com outras mulheres, ainda que num espaço virtual, pela via da escrita, né, Lê, como é o caso do grupo que você coordena, eu acho que é de uma potência muito grande e de uma potência para a gente pensar não só nesse momento específico ou ao longo de quando durar, né, o projeto, mas acho que é uma potência e um aprendizado que a gente leva para a vida. Eu acho que quando você conta da sua avó, é um pouco sobre isso, assim, né? Como a gente vai também pela via da arte aprendendo sobre nós mesmos, né? Aprendendo sobre o nosso funcionamento emocional, sobre a nossa dinâmica interna afetiva, né, sobre nossa subjetividade, sobre as nossas dores, né, as nossas angústias, as nossas ansiedades, como estava dizendo a Karina. Eu acho que a gente busca, de alguma maneira, uma forma de transformar isso em outras coisas, né, para que a gente não paralise, né, na dor, na angústia, no luto, na depressão, na melancolia, e que a gente faça disso algo que nos potencializa, né? Que nos reconecta com a vida, que nos reconecta com a nossa potência humana, né? Que nos traz possibilidades de horizonte, de sonhos, de futuro. Acho que nada mais sentido nesse momento do que isso, né? O desejo humano de olhar para frente e enxergar possibilidades, né? Enxergar outros caminhos, outras vias, outros cenários possíveis. Acho que nesse momento está tudo muito nublado, né? A gente olha para frente e não consegue enxergar nada de muito esperançoso, nada de muito compensador, né? Então, poder se implicar nesses processos transformativos, acho que nos traz também esse respiro, né? Esse momento de sair da imersão, assim, respirar um tanto, ainda que seja por alguns breves instantes, né? Ainda que seja por alguns breves minutos, para a gente poder voltar para a vida real, para pôr o pé no chão, mas de outro jeito, né? Eu acho que daí já de uma outra perspectiva, de um outro jeito, que com certeza é um jeito que nos salva, de fato, né? Fazer algumas coisas assim no nosso dia a dia ou com quem está ao nosso lado, eu acho que salva e tem sim uma potência terapêutica muito grande. Eu acho que a escrita é uma dessas coisas, como a Lê está dizendo, e para além da escrita, né, que sem dúvida tem esse lugar muito especial na arte. Para quem não conhece, né, dentro das tantas possibilidades das ciências psicológicas, existe também uma vertente que a gente chama de arte-terapia, e sobre a qual eu vou pedir para a Deise contar um pouquinho para a gente sobre o que é isso, né, de arte-terapia e como que a gente, ela mais especificamente, usa isso na clínica dela, né? Certo, gente, boa tarde. Achei bacana esse gancho aí, Ana, que estava pensando exatamente como trazer esse tema, porque assim, quando a gente pensa em arte, então tem essa associação com a saúde mental, terapêutico, você ir lá dançar, é terapêutico você ir lá e desenhar e tudo mais, é terapêutico várias coisas, por si só pelo fato de você se colocar e conseguir estar ali fazendo, e aquilo pode materializar coisas que você não percebeu, e aí na terapia, né, juntando a arte com a terapia, com o terapêutico que já existe na terapia, a gente percebe o que ali foi colocado naquele papel, de que eu fiquei pensando na forma da escrita, né, como a Letícia estava falando. Então, ao digitar, a gente não tem, a gente perde um pouco aquela questão de como saiu a letra, por exemplo, que indica bastante, né, o sentimento que a gente está
ali na hora, mostra um pouco da nossa personalidade, tem alguns estudos aí também sobre isso, e juntando tudo isso na terapia, no espaço terapêutico com o seu psicólogo, semanalmente ou quinzenalmente, ou em meio também a algum grupo, você tem a oportunidade de olhar para aquilo como uma produção do seu inconsciente, coisas que assim, a arte-terapia, ela parte muito também justamente dessa concepção de que na nossa mente existem espaços inconscientes, para além do que a gente consegue mapear aqui na nossa cabeça, existem coisas mais profundas, como, por exemplo, os sonhos aleatórios que a gente tem, não sabe como assim. Eu estava num lugar aleatório e tinha alguém que eu nunca nem vi, ou um artista que eu gosto, uma pessoa que eu sou muito fã, e como que isso aconteceu? Então, a partir esses flashes, assim, de inconscientes que nosso sono aí permite nos mostrar, a gente vai tentando elaborar. E, como eu falei também, a forma como a gente escreve, a forma como a gente recorta o papel, a paciência ou a falta dela para fazer um trabalho, às vezes, minucioso. E, então, tudo isso a gente elabora, a gente conversa, a gente transforma em coisas para refletir, coisas para a gente aprender sobre a gente não percebeu ou não teria como perceber fazendo, às vezes, sozinho. Então, a arte, por si só, ela já é terapêutica, porque ela permite a gente extravasar coisas, seja alegria, né, seja felicidade, seja frustrações. Então, tem essa possibilidade de a gente extravasar, e tem a possibilidade também da gente conseguir se enxergar em outros estados, assim como quem faz artes cênicas, por exemplo, quem gosta aquelas sketches do TikTok, aquilo para mim é um ícone, porque você está se colocando ali em outros espaços, dublando frases aí de alguém famoso, frases aí que marcaram, viraram meme, tudo aquela coisa. Então, você também você pode se enxergar dublando o áudio da Beyoncé, por exemplo. Então, como seria você sendo a Beyoncé? Então, isso aí também é muito incrível essa possibilidade que a arte nos dá. É muito, pode até passar um pouco por magia, coisas transcendentais também, porque às vezes está longe do nosso poder de identificar, de mapear como que esses processos acontecem, pegar uma lupa e olhar para o nosso cérebro, o que está correndo aqui dentro, enquanto a gente está fazendo arte e sentindo arte. E tem uma definição que eu gostaria de trazer aqui, que a gente usa muito lá no curso, Descobertas, inclusive as inscrições ainda estão abertas, amanhã a gente começa a nossa turma, ainda está um tempo, tá bom, pessoal, de vocês se inscreverem, toda segunda-feira. Vou ler aqui um pedacinho para vocês. Essa definição é da Karyamu Ashanti. Ela é uma coreógrafa, hoje ela tem 79 anos. Ela é uma coreógrafa, estudiosa dança aí, e ela fala assim, que a ciência da percepção sempre existiu na África. Se você define estética como uma ciência da percepção, então uma discussão sobre a estética na arte africana pode começar. Uma definição funcional de arte precisa ser empregada para os nossos propósitos aqui. Eu gosto desta definição. Onde quer que os materiais recebam forma, onde quer que o movimento tenha direção, e onde quer que a vida tenha, por assim dizer, linha e composição, lá temos inteligência, e então temos essa transformação, mais uma vez, né, a palavra transformação, de um determinado caos em uma ordem desejada e desejável. E aí, novamente, se você usa essa definição, a arte existirá na África tradicional. Então, ela traz essa definição que eu amo, também parte desse pressuposto da transformação dos materiais. Tem um ótimo exemplo também de transformação que eu gosto, que é cozinhar. Assim, uma coisa... Gente, acho que o botão preto pintou o meu dente, mas tudo bem, já consertei. Cozinhar, para mim, é um bom exemplo de transformação de materiais. Você tem ali uns ingredientes aleatórios, você tem leite, você tem trigo, você tem ovo, e aquilo pode virar várias coisas. Pode virar um bolo, pode virar uma panqueca, pode virar uma série de coisas. E, às vezes, você não tem esses outros ingredientes para sair um bolo, sei lá, de chocolate. Então, o que você tem aí? O que você tem na sua geladeira ou na sua despensa que você consegue transformar em alimento a partir
né, da cozinha. Então, para mim, é um ótimo exemplo. A gente tem visto também muitas famílias se reinventando com o que conseguem, com o que estão conseguindo comprar nos mercados, com o preço das coisas absurdamente, e a gente não pode desconsiderar isso como uma forma de arte também, porque você tem que usar da sua criatividade e de se espremer para poder transformar ali aquilo num alimento, em algo que vai nutrir você e sua família também. Mesmo se tivessem à disposição todos os ingredientes do mundo, você também precisaria pensar, ter alguma ideia de como mexer aquilo para virar um bolo, por exemplo. Então, para mim, esse é um exemplo incrível. E aí, esse exemplo, ele tira da gente aquela distância, né? Como a Karina falou no começo, a distância da arte lá do museu, que a pessoa passa também por uma genialidade, né? Ai, tem lá o Van Gogh, tem lá o Da Vinci, todos brancos também, né? Temos isso também. E aí a gente distancia, a gente tira essa distância, na verdade, aproxima o que é a arte da gente. Então, cozinhar é arte, tá bom? Você vai transformar aqueles materiais na sua refeição. Então, aquilo é arte também. Tudo que está ali no seu dia a dia pode muito bem ser arte. A forma como você compõe aí o seu estilo. E aí você, às vezes, até tem referências no Instagram, no Pinterest, como você vai se vestir, mas quem está escolhendo para você e adaptando para a sua condição, para as coisas que você já tem, é você. Então, isso também é arte. Como você se veste, como você gosta de usar seu cabelo, maquiagem, tudo isso também é arte, está ao nosso alcance, coisas que a gente faz todos os dias. E isso também me remete aí para as questões de criatividade. Muita gente fala, não sou criativa, não tenho nenhuma ideia, eu não sei, eu sou muito boa. Tem gente que usa até esse termo mesmo, tipo assim, nossa, eu nunca ia saber fazer isso. E o que é criatividade, né? O Eric Erickson, que é um psicanalista aí também, das antigas, ele vai falar que a criatividade ela é uma coisa inerente, assim, à vida do ser humano. Justamente como aquele exemplo que eu dei da cozinha, a gente precisa se virar, em alguns milhões de anos aí atrás, para viver. Então, a gente tem que lascar um monte de pedra aí, para fazer um fogo, fazer um negócio, uma arma. Então, a criatividade, ela está dentro de nós, porque a gente precisa desde sempre transformar coisas para viver. Então, você tem criatividade dentro de você, sim. E essas atividades que a gente trouxe aqui de exemplo, que as meninas todas falaram, elas são formas, como, por exemplo, atreladas assim, a um hobby, a coisas para a gente fazer em prol da nossa saúde, em prol do nosso lazer. Mas também temos essas artes úteis aí, que é cozinhar, por exemplo. E aí também organizar sua roupa para você vestir, etc. Mas nem sempre a arte ela vai passar nesse papel aí de utilidade, ela não precisa ser útil. Então, muitas pessoas também têm essa resistência por achar que, o que eu vou fazer com isso daqui, com esse desenho, ninguém vai ver, isso aqui ou ficou feio, eu não vou mostrar para ninguém. Para que isso? Nem sempre a arte ela tem que passar por esse papel de ser útil, de servir para alguma coisa, porque ela é a principal serventia aí que ela teria é de você poder estar naquele momento se dedicando a fazer algo para você. E essa elaboração, esse extravasar também. Então, aquele papel, ele pode muito bem ser queimado com as coisas que você escreveu e tudo mais, ou ele pode ser guardado para você revisitar, para você expor. Então, acho que tirar também essa questão do utilitarismo nos aproxima novamente, cada vez mais aí a se colocar, não, isso é possível para mim, então. E uma outra coisa, já estou terminando, é a questão de habilidade. Habilidade, nossa, eu não tenho dom para isso, não sei para onde vai, não tenho dom, acho lindo, acho massa que faz, mas não sei. Quando a gente está falando da arte para ser terapêutica, né, com esses fins terapêuticos e da arte terapia, a gente também ignora de verdade essa questão da habilidade, porque não é sobre ser bonito, de novo, para mostrar, para servir para alguma coisa, é para você elaborar essas questões ali, é para você se conectar, como a Letícia bem disse, com outras pessoas que às vezes vão ter a mesma dificuldade que você, ou vão conseguir te ajudar, que elas às vezes conseguiram encontrar uma forma ali de fazer que ficou bacana. Então, é se colocar para um autoconhecimento num outro nível mesmo, de você se colocar para um desconhecido,
até mesmo quem tem a certa habilidade em algumas coisas, a gente não consegue saber de tudo. Então, por exemplo, eu gosto de desenhar com lápis. Então, pintar, para mim, eu gosto, só que é uma coisa que eu não controlo tanto. E aí eu não tenho tanta minúcias para fazer uma pintura tudo mais, mas com uma lapiseira, lápis de cor, tem. E aí, então, eu me coloco para esse diferente, para esse novo, que aí eu não controlo, e aí o inconsciente vai poder também, novamente, se colocar. Como que eu lido com as minhas frustrações de não saber controlar o pincel direito? Então, são perguntas que a gente faz em sessão, como são perguntas que a gente faz nos grupos, no nosso curso também. Então, a nossa proposta principal ali do curso é ir associando práticas do dia a dia, práticas com facilidade de encontrar os materiais também, para você que, por exemplo, não consegue ou não pode ainda fazer terapia toda semana. Então, aproveitar esse recurso terapêutico que a arte tem, no seu dia a dia você vai estar sabendo disso. E ali, enquanto a gente vai estar fazendo o curso, o espaço vai estar aberto para a gente elaborar coisas, e você não vai estar sozinho, por exemplo. Então, essa é a nossa proposta, essa aproximação, esse enegrecimento de práticas artísticas também, a gente vai mostrando autores, a gente vai mostrando origem das coisas, que estão lá em África muitas vezes, e esperamos vocês lá também. Ai, gente, obrigada pela essa oportunidade. Eu amo falar desse assunto, podia ficar aqui o resto da noite. É isso, minha fala. Ô, Deise, eu preciso falar. Eu fiz parte da turma da Deise ano passado, né? Pensando em conhecer novas habilidades, tal, porque também gosto muito do tema, trabalho com tema. Só que assim, eu fiquei naquela coisa, poxa, eu sou psicóloga, como que eu vou? Fiquei morrendo de medo. Nos primeiros encontros eu fiquei assim, super. Ah, e agora? E agora? Depois eu me joguei, assim. E foi muito incrível, assim, porque a Daisy e a Laís, nossa, a gente deu muita risada, assim, realmente é uma elaboração, porque a abordagem da Daisy e da Laís é diferente da minha. Então, eu consegui ver essa história, essa coisa da arte que eu trabalho, e numa outra perspectiva, sabe? Foi muito incrível mesmo, assim. A colagem também, assim, eu vi coisas assim que foram surpreendentes, assim, foi um baita aprendizado mesmo, assim, para mim. Então, super recomendo, gente. Elas são incríveis, vocês vão sair assim transformados. Aproveitando que. Ô, Deise, desculpa, não sei se você vai querer complementar. Ai, rapidinho, prometo. Obrigado, carinho, pela recomendação, eu lembro sim. E do seu nervoso de ser psicóloga estar lá, imagina o nosso, de estar fazendo um curso com a psicóloga lá, entendeu? Então foi uma transformação aí de ambos os lados. Muito obrigada, foi ótimo ter você lá na nossa primeira turma. Arrasou. Vendo a Deise falar, a Karina também, né? Me veio uma questão que foi bem difícil para mim nessa transição dos atendimentos presenciais para o atendimento online, né? Atendendo criança, a gente brinca, né, junto. A gente brinca de massinha, desenha, e até para alguns pais é difícil entender que brincar é terapêutico, que brincar é expressão do nosso ser, né? É essa construção da criatividade. E aí eu fico pensando muito nesse lugar, né, da psicologia, da psicanálise, né? Como é que a gente extrapola esse brincar pensando na fase adulta também? Então, eu ainda tenho questões, angústias e reflexões sobre esse lugar, né? Porque a gente também pensa no brincar de diversas formas, na arte, na cultura, como essa flexibilidade, como esse autoconhecimento, como esse acolhimento também, né? Que a gente pode proporcionar para a gente, né? E queria falar que a arte é um encontro, né? E é um encontro muito potente. É resistência também. E foi muito bacana participar também dessa conversa com vocês, meninas. Sim, é verdade. Acho que lembrar das crianças e lembrar das brincadeiras
é essencial para a gente entender sobre de que prisma a gente está falando de arte aqui hoje, né? Eu acho que talvez a arte seja esse lugar que nos permite não se desconectar integralmente com esse lugar dentro de nós que a Dei estava dizendo, né? Tem uma dimensão em nós sobre a qual não sabemos tudo, né? Que a psicanálise chama de inconsciente, mas a depender da abordagem vão receber aí outros nomes, enfim. Mas é sobre isso, né? Sobre a nossa possibilidade de manejar questões que vêm dessa dimensão e que nem sempre vão ter assim toda a possibilidade de administração racional, lógica, né, analisável, e que tem muita ligação com o brincar, né? Com fazer de conta, com brincar, com fantasiar, que as crianças tão bem nos ensinam, né? E que a gente, às vezes, né? Não todo mundo, mas às vezes a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? Acho que isso tem um pouco também de um certo entristecimento e de uma certa melancolização da vida adulta, quando a gente, por algum motivo, vai perdendo e vai se perdendo da possibilidade de se jogar, como disse a Karina, e se reconectar com essas questões, né? Eu acho que a arte nos possibilita isso, independente da idade, né? E eu acho que nos possibilita também nesse momento que mesmo naquelas horas mais difíceis, mesmo que naquelas horas mais angustiantes, a gente possa acender aí dentro de nós um lugar de vida, né? Um lugar de uma existência que possa ainda fazer sentido, um lugar de poder olhar para a nossa trajetória com esperança, e mesmo diante de tamanhas injustiças, tamanhas precariedades, né, tamanhas tragédias e colapsos que a gente tem vivenciado todos os dias, todas as horas, e a gente está aqui falando tudo que a gente está falando, acho que é importante dizer isso, né, muito consciente de tudo que nos cerca, de todas as questões que nos chegam todos os dias da realidade, né, concreta da vida, da sociedade, do nosso mundo, da política, das questões econômicas, enfim, acho que a nossa função, né, enquanto psicoterapeutas, o nosso dia a dia de trabalho é lidar diretamente com todas essas questões. Então, para dizer que toda essa fala que a gente fez hoje aqui é uma fala muito advertida, né, muito consciente de que nós estamos num momento extremamente difícil de lidar. E não foi à toa que, justamente hoje, a gente está falando sobre arte, né? Eu acho que tem uma porta aí de saída de emergência, digamos assim, que pode ser iluminada pela via das estratégias artísticas, né? Para que a gente não ceda ao enlouquecimento, à ansiedade, à angústia, à depressão e todas essas outras questões, né? Eu acho que a arte, de alguma maneira, nos reordena, como vocês trouxeram, né? Nos realinha, nos reordena, nos reorganiza, nos ajuda a encontrar os devidos lugares para as coisas dentro da gente, num momento em que tudo parece tão confuso, tão incerto, tão difícil, são tantos sentimentos ao mesmo tempo, né? E como a gente vinha dizendo sobre o brincar e sobre as palavras, eu acho que a gente pode ir por aí para finalizar a nossa prosa de Marias de hoje, que é um pouco entender que o que a gente pode fazer com a escrita, às vezes, é brincar também com as palavras. E que brincar com as palavras escrevendo pode produzir arte, pode produzir poesia, pode produzir literatura e, por isso, pode produzir respiro,
como a gente está dizendo, né? Nesse sentido, palavras numa poesia podem abraçar, podem aconchegar, podem dar colo, podem acarinhar, podem enxugar lágrimas, podem fazer muitas coisas que às vezes a gente não tem tanta consciência assim, né, no nosso dia a dia, e da potência que pode ter palavras brincadas numa poesia, num conto, e em algo que alguém, em algum momento, se disponibilizou a escrever. E é vendo essa potência de acolhimento, de afeto, de reorganização e de possibilidades que a gente decidiu que a gente iria encerrar a Prosa de Marias de hoje, recitando algumas poesias que têm lugares importantes para nós, para cada uma de nós. Então a gente quer pedir essa licença para vocês que estão nos ouvindo aí, e a gente espera do fundo do coração que essas palavras levem até aí algum acalanto possível, né? O que for possível dentro desse momento, que essas palavras possam chegar aí como esse aconchego para você que está nos assistindo. Então a gente pode fazer isso na mesma ordem, né, que a gente fez. Então eu vou pedir para a Karina começar, a Lê vai seguir, depois a Daisy, e eu encerro. A terra é o meu quilombo. O meu espaço é o meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. Beatriz Nascimento. Bom, eu gosto muito de poemas, de poesias, de textos, sempre trago poesias de outras mulheres, de outras pessoas aí que têm importância e são significativos para mim. Mas hoje, e também motivada pelo projeto que eu comecei na sexta, vou ler um poema meu. É um poema sem título. Vou te contar um segredo. Saiba que todo mundo é confuso do seu jeito. Vou te contar um segredo. Pode não parecer, mas no fundo todo mundo tem seus medos. Só pare e sinta. O que você quer dessa vida? Tenha isso em mente bem claro e siga esse caminho no seu ritmo, no seu compasso. E mesmo que em algum momento seus passos forem meio descompassados, mesmo que não saia muito do jeito que você quer, saiba que estamos plantando sementes que um dia vão florescer. Eu vou ler uma da Lilith Sala, que tem um livro dela que é muito lindo, de estilo Milena e Mel. Esse poema fala sobre distâncias, né? Sobre distâncias de um lar, distância das pessoas que são lá pra gente. Eu estamos muito vivendo esses tempos. E começar. Infelizmente, quando o oceano é o seu limite, você tem que se virar. Seu lar está distante e sua fome dele pode fazer com que seus ossos doam. Então você estuda os supermercados até saber onde achar carne de cordeiro, e aipim e fubá, e farinha de amendoim, e quiabo e peixe seco, e folhas de abóbora. Comida que mexe com a sua memória. Afinal, você tem que se virar. Sinto muito. O seu lar está distante e você tem fome dele. E o oceano, obstinado, não irá desaparecer. Que também está falando um pouco de sonhos, dessa distância física que se instala quando a gente precisa sair de casa, uma coisa que eu também vivo, mas eu espero que esse oceano de obrigatoriedade, né, de a gente ter que estar longe das pessoas que a gente ama, possa ser ultrapassada em breve. E até lá vamos cozinhando, vamos caçando nossos aipins, carne seca, para a gente ir se reencontrando, cozinhando como arte e se reconectando com nossos lares aí ancestrais. Obrigada. Fiquem juntas. Nenhuma de nós, nenhuma,
vai aguentar sozinha. Fiquem juntas. É preciso procurar as outras. É preciso ser procurada pelas outras. Fiquem juntas. Uma chora, a outra enxuga. Outra cai, há uma que levanta. Fiquem juntas. Nenhuma vai aguentar sozinha. Precisamos mais do que nunca ter sempre uma mulher por perto. Fiquem juntas. Que legal. Cidinha da Silva. Lindo. É assim, com essas palavras que trouxe Karina, que trouxe Letícia, que trouxe Daisy e que trouxe aqui também Cidinha da Silva, pelo esse poema que eu li para vocês. Quero que esse domingo seja o mais aconchegante possível, o mais tranquilo possível, o mais iluminado possível, dentro das condições possíveis que cada um de nós, que cada uma de nós estamos vivendo. Quero convidar vocês também para a nossa próxima Prosa de Marias, que vai ser no primeiro domingo de abril, no dia 4 de abril, mais precisamente, nesse mesmo horário, às 17 horas. Vai ser transmitido também pelas nossas redes, pelas redes da Casa de Marias. E nesse dia da nossa prosa de abril, a gente vai conversar um pouquinho sobre outro tema bem, bem importante e que nesse tempo de pandemia, de distanciamento, também tem se aguçado, porque as pessoas estão precisando fazer tudo virtualmente, inclusive ter aulas, estudar, e então a gente está vendo muitos sofrimentos desdobrando daí. Então a gente está querendo falar sobre saúde mental e universidade, as subjetividades do povo preto, pobre e periférico dentro da academia. Como a gente vivenciava esse tema antes e como a gente vivencia agora, quando a gente está experienciando, né, na pele as diferenças causadas pela desigualdade. Quando algumas pessoas podem ter acesso à tecnologia e outras não, acesso à rede de internet e outras não, e dentre uma série de outras coisas, né, que dificultam os nossos acessos. Então a gente vai querer falar também em abril um pouco sobre isso e tentar pensar sobre como fica a nossa saúde mental nesse contexto. Então, convido vocês para estarem conosco na primeira semana de abril, no primeiro domingo, para conversarmos sobre isso. Até lá, se cuidem, se protejam muito, fiquem em casa, só saiam quando for estritamente necessário, se possível. E quando precisarem sair de casa, porque a gente sabe que sim, muita gente ainda precisa sair de casa, façam isso com o máximo de segurança que for possível, né? Então, fiquem bem, tenham um bom final de domingo. Agradeço minhas amigas da Casa de Marias que estiveram aqui com a gente hoje, Daisy, Letícia, Karina, obrigada pela participação. E é isso, nos vemos logo mais. Um beijo para vocês, fiquem bem. Tchau, tchau, gente.